Perfeito. Então, agora liberou, ok? Então, muito boa noite, professor Guilherme, muito boa noite, professor José, nossos coordenadores da Faculdade Dom Bosco, demais professores que estão conectados, caros alunos. Então, é uma satisfação estar contando ali com quase 96 participantes ainda, já conectados aqui no Zoom, né? Fora, como o professor Guilherme colocou ali no YouTube. Então, é uma satisfação nos conectarmos aqui nesse momento diferente e, principalmente, quero saudar o professor, então, Maurício Zanotelli, exatamente, então, por trazer um tema tão importante, tão relevante para ser discutido na noite de hoje. Brevemente, então, é uma satisfação revê-lo, né? Então, e da mesma forma, apenas apresentando aqui os aspectos principais para que os alunos conheçam exatamente aqui o professor Maurício Zanotelli, que possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especialização em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Direito Público pela Unicinos também, Master em Argumentação Jurídica pela Universidade de Alicante, na Espanha, doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa e doutor em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Então, além disso, tem exatamente inúmeras publicações. Como o professor José bem colocou, é coordenador do curso de Direito da AGES, né? E vai nos brindar exatamente aqui com a palestra A Perda de Identidade Social da Lei, uma perspectiva pela teoria geral da lei e pela hermenêutica jurídica. Seja muito bem-vindo, com satisfação exatamente estar conectado aqui e que a gente possa, então, ter uma ótima noite aqui, então, compartilhando essas ideias e esse debate, então, sobre esse tema tão importante. Seja bem-vindo e, de imediato, já lhe passo a palavra. Quando o filósofo Gadamer se fez uma pergunta sobre a arte da compreensão, compreender nessa autêntica dialética, Gadamer referiu: a dialética é uma autêntica conversação, e para se ter essa autêntica conversação, nós temos um pormenor que devemos conceber. Pela autêntica conversação, nós devemos ter a arte pela pergunta. E talvez vocês perguntariam: como se fazer a arte pela pergunta? Na sensibilidade gadameriana, ele respondeu: a arte da pergunta é a sensibilidade de se continuar perguntando. Nessa sensibilidade gadameriana, eu gostaria de agradecer imensamente o convite me feito pela Faculdade de Direito da Dom Bosco, honrosa instituição, em que este congresso jurídico já ganha notoriedade e que inaugura a sua 10ª edição. Me sinto muito honrado por aqui estar, compartilhando algumas inquietudes, algumas provocações com vocês. E tenho que agradecer imensamente ao nosso diretor executivo, professor Dr. Edson Ávila, nosso diretor institucional, padre Dirceu Belotto, nosso estimado coordenador, professor José Nosvitz, professor coordenador, professor Guilherme Pinto, nosso professor que já dividimos a mesa lá em 2008, como bem referendado pelo professor José, professor Dr. Marcos Aurélio Dúcio, a todos vocês que nos dão a atenção da audiência nesse momento, ao nosso diretório acadêmico da Dom Bosco, nossos colegas em formação, já com perfil profissional, já dentro deste espírito da Dom Bosco, sintam-se todos abraçados
Também gostaria de saudar os nossos colegas doutores e doutoras, colegas advogados, comunidade externa, na pessoa dos coordenadores, eu saúdo também aos nossos demais professores da casa que nos acompanham. Gostaria de fazer uma saudação especial também ao doutor André Batoca, que me comunicou agora por WhatsApp que está nos dando o prazer da sua audiência lá de Lisboa. Nosso doutor também André Mendes, justo filósofo, em Coimbra, que estão nos acompanhando pela plataforma digital. Passado o introito de ressaltar a importância da Faculdade de Direito Dom Bosco, e, professor José, é justamente nós que nos espelhamos, né, nas honrosas notas tiradas pela instituição Dom Bosco, nos critérios avaliativos de MEC e por aí vai, não é? Já temos essa notoriedade, esse reconhecimento da instituição, da Faculdade de Direito da Dom Bosco, como um renome a se guardar. Quando me foi feito o convite sobre trazer algum tema em palestra nesta noite, eu lhes digo que me perguntei qual a minha maior inquietude neste momento. E a maior inquietude justamente foi um dos temas, uma das problemáticas que eu estive também refletindo e pensando na minha passagem coimbrana, e chegamos a um nome denominado perda de identidade social da lei. E nas pesquisas conseguimos achar um grande referencial teórico dentro da Escola Coimbrana, que é o senhor professor Castanheira Neves. E depois eu fiz essa ponte com a filosofia hermenêutica, para tentar compreender esse fenômeno de perda social que a lei enfrenta. E por detrás disso, e eu já explico o que é perda social, por detrás disso tem muitos detalhes que nos dizem razão o porquê dos reflexos que nós estamos vivenciando hoje num contexto social e político, jus político, jus jurídico, jus filósofo. Esses contextos todos estão empremeados na sociedade brasileira. E se alguém me diria, uma sociedade brasileira, o que tem a ver perda de identidade de lei com a sociedade brasileira? Ora, se nós não conseguimos, se nós estivermos adstritos a esta realidade, nós estaremos aplicando o direito fora do seu habitat. O habitat jurídico é a sociedade. E por isso, colegas, eu já começo o introito, a introdução desta perda de identidade social. Nossos caros estudantes não sentem muitas vezes nas aulas, quando o professor referencia doutrina, legislação, jurisprudência, aquele texto de lei que tem uma distância enorme da realidade das ruas, do tipo, salário mínimo tem que atribuir família, escola, moradia, assistência social. E quando chega na rua, não tem nada disso. Alguns dispositivos constitucionais, inclusive, têm um distanciamento enorme da realidade das ruas.
Esses dias algum colega me questionou, mas, professor, esse texto está perfeito. E a realidade das ruas? Não é nada disso. O que fazer? Realmente, há um distanciamento muito grande entre os dispositivos normativos e a realidade social. Aqui estamos adstritos dessa contextura jurídica. Esse distanciamento é que eu chamo de perda de identidade social da lei. A lei, ela regulamenta a sociedade. Sociedade, pela concepção democrática, veio antes do Estado. Então, portanto, o Estado nasceu para contribuir e qualificar a sociedade. E não o inverso. Agora, quando, através da concepção jurídica de Estado, nós temos dispositivos normativos que têm uma distância enorme da realidade social, nós temos uma perda de identidade da lei. A lei não tem identidade social mais no seu contexto, tanto em suporte fático como em preceito. E se esse suporte fático dos dispositivos normativos estão descontextualizados da realidade social, muito distantes da realidade social, alguns colegas doutrinadores já começam. A Constituição é utopia. Não conseguimos concretizar a Constituição. O que fazer para efetivar a Constituição? Concretizar o texto constitucional? Bem, essa é a perda de identidade social da lei. E esta é uma problemática que me causa inquietude. O que fazer para concretizar a Constituição? A sua efetivação, propriamente dita. Então, o senhor professor Castanheira Neves tem uma pesquisa que eu achei em diálogo com alguns outros professores catedráticos de Coimbra, que ele chama o sentido da lei. E ele faz uma diferenciação do sentido da lei no período pré-moderno, no período moderno iluminista e no período atual. Qual o sentido atribuído à lei nesses três períodos? Pré-moderno, moderno iluminista e o sentido atual. E por detrás deste sentido da lei é que existe uma teoria geral da lei. Para ficar um pouco mais compreensível por parte de vocês, eu vou pedir licença para compartilhar algumas telas no sentido de contribuir com melhorar a compreensão. Então, eu vou fazer esta análise da perda do sentido social da lei por uma perspectiva da teoria geral da lei e depois a etapa seguinte pela percepção da hermenêutica jurídica. Muito bem. Aqui nós temos, então, o distanciamento entre o texto constitucional e a realidade social. O texto de lei, constitucional, infraconstitucional, etc, etc. Texto de lei. E esta perda de identidade é porque a lei passa a não contribuir com a identidade social
Neste momento, nós temos uma desidentidade do suporte fático da lei. Lembrando sempre que o Estado nasceu, as leis, para regulamentarem uma maior e melhor civilização em qualidade de vida à sociedade. Quando nós temos esse distanciamento, essa perda de identidade, nós temos um problema que nós não conseguimos resolver. E qual é o problema? É o que nós vivenciamos na rua hoje em dia. Alguns colegas dizendo dessa utopia da Constituição, outros colegas trazendo as problemáticas de que não há como efetivar a Constituição, efetivar as leis, porque não tem para todos. Temos o problema econômico. O direito esbarra nestas hipóteses. Portanto, vamos avançar na teoria geral da lei. E por detrás dessa teoria geral da lei, explica muitas coisas que estamos vivendo hoje, inclusive as pautas do nosso Supremo Tribunal. E as repercussões que tem ganhado na sociedade brasileira. Aqui nós temos a diferenciação do sentido das leis em 3 momentos. Sentido pré-moderno, moderno iluminista e o sentido atual da lei. Vamos ao sentido pré-moderno. O professor Castanheira Neves classifica o sentido pré-moderno do século V ao século XVI. No sentido pré-moderno da lei, a função da lei era constatar o direito e declarar o direito. A função da lei não era criar o direito. A função da lei era fazer a constatação do direito equivalente e declará-lo. Portanto, a lei declarava o direito já existente e não criava-o. A representação que a lei tinha passava por esta compreensão de que o direito não é feito, e sim encontrado. Neste momento, nós temos também os movimentos de ius comune, o direito pelo costume, o costume enfatizando as bases para a consolidação do direito que a lei vai encontrar e declarar. Por esta razão, o direito não é produzido. A lei não tem a função de produzir, criar. A lei tem a função de encontrar o direito e declarar o direito que já existe na sociedade. Desta forma, a objetivação, a fundamentação desta lei, deste direito, era uma fundamentação ético-jurídica. Porque se a lei tem a função de não criar, o direito já existe. Se o direito já existe, qual a fundamentação? A fundamentação era ético-jurídica. Por isso que nasceu a movimentação do ius comune.
Aqui nós temos a questão de validade. Como validar? Não? A validade das leis acontecia sob o critério de normatividade transcendente. Normatividade transcendente, ou seja, através de um contexto entre o direito natural e aspectos do direito da concepção racional, interligados ainda na visão de Deus, que formatavam esta base ético-jurídica de criação do direito na sociedade, onde a lei declarava o direito e a validade das leis estava justamente na coerência entre a normatividade transcendente, que já fora declarada. A partir daí, então, o direito, a função jurídica era encontrar o direito e declará-lo. O direito tinha, a ciência jurídica tinha esta função que era justamente denominado como o direito dos juristas, dos juízes. Porque eles também contribuíam a essa encontrar o direito. E no momento da declaração, era também como fruto das chancelas judiciais, dos procedimentos judicializados. E a concepção disso tudo, o veículo disso tudo, da engrenagem toda, era a legitimidade. Legitimidade que traçava a fundamentação ético-jurídica, que tinha a validade das leis na normatividade transcendente, onde o direito era criado pela sociedade, encontrado pela lei e declarado pelo judiciário. Esta era um sentido da lei pré-moderna. Vamos passar agora ao sentido da lei moderno-iluminista. Que nos vem do século XVI ao século XVIII. Vejam que aqui, no sentido moderno-iluminista, nós já temos o pensamento pensante, nós já temos o fruto da razão, nós já temos esse desligamento com o direito natural. E a função da lei aqui, na concepção moderno-iluminista, é criar o direito. Aqui a lei começa a criar o direito. A fundamentação da lei, aqui ao criar o direito, é a vontade geral e a vontade do legislador. A objetivação do sentido da lei neste período formou-se por uma racionalização sistemática da lei, chamado Código. O movimento pela codificação, onde tivemos o primeiro Código Moderno em 1804, Código Napoleônico. O movimento francês pela codificação. E esta compilação de leis em um código, onde o código
deveria resolver as questões jurídicas, denominou-se, então, o Code francês como livro da razão, onde a lei cria o direito, onde a fundamentação dela é a vontade geral e a sua compilação é o livro da razão. Este livro há de resolver. A validade das leis eram tidas também pela normatividade jurídica, mas a normatividade jurídica fundamentava pela vontade geral legislativa aquela concepção. Qual a vontade do legislador? E o rechaço à interpretação. Não existia margem para a interpretação neste sentido da lei. Aqui também, dentro desta normatividade jurídica que embasava os critérios de validade da lei, tínhamos os princípios da juridicidade, como liberdade, igualdade, justiça e segurança, embasavam esta validade da lei. E a função jurisdicional era estritamente aplicadora. Estritamente aplicadora. Aplicava o que o Código dizia, o que está na lei. Não existe margem à interpretação alguma. A racionalização é sistemática, onde a lei cria o direito, o Código descreve as situações normativas em que o juízo judiciário aplica, sem margens à interpretação alguma. O incremento, a engrenagem de todo esse sistema era a legalidade, base da legalidade. A lei disse, aplica-se estritamente o texto da lei. Agora nós vamos para a terceira etapa do sentido das leis, que é o sentido atual. No sentido atual das leis, a função dela segue como criar direitos. Entretanto, a criação de direitos, que era da base iluminista, com fundamento na vontade geral, a criação de leis aqui, ela acontece como prescrição de forças políticas de fins particulares. A função da lei, no sentido atual, pela concepção do seu professor Castanheira Neves, traz justamente esta prescrição normativa de fins particulares com essa contextura política. A representação aqui da lei, ela é uma lei que deixa de ser abstrata e geral para ser uma lei concreta e particular de fins políticos determinados e de atribuições particulares. O objetivo, no sentido atual da lei, é a vontade político-jurídica. E nesta vontade político-jurídica, o jurídico é o modo meio e a finalidade é política. Do sentido atual da lei. A validade, a questão de validade das leis no nosso sistema constitucional, pelo sentido atual da concepção que estamos trazendo, esta validade está em aberto.
esta validade está em aberto. Por que que está em aberto? Porque nós temos uma complexidade muito grande nesse distanciamento social da lei, onde o sentido atual da lei, odiernamente, ela tem fins políticos com objetivos particulares. E nesse momento que nós temos esses objetivos particulares, como fazer o sistema de validação dessa lei? Há uma complexidade porque ela está em aberto. E a complexidade diz que os paradoxos existentes pairam em torno de uma racionalidade jurídica, uma racionalidade política, que irá traçar contextos de complexidades extremas, de casos difíceis no âmbito jurídico, porque a sociedade está dividida e a sociedade é plural, multicultural. Então, nós temos pluralismo em uma sociedade dividida, a lei com base racional política de fins particulares, e como atribuir a validade desta lei num sistema constitucional. É uma complexidade enorme ao sistema jurídico. E aqui nós temos o legislador com essa tentativa de endereçamento da lei para fins particulares, a tentativa de governo pelo legislador, e o produto da lei como fato político, como instrumento político. E, logicamente, a engrenagem disso tudo, desse sistema, é a finalidade. Porque a lei cria com finalidades particulares a partir de uma racionalidade política que atribui um paradoxo enorme ao sistema jurídico. Colegas, talvez isso explique o momento atual da nossa sociedade brasileira, onde nós temos correntes. Talvez isso explique decisões do nosso Supremo Tribunal, onde, perante essa sociedade plural, fica difícil a validação das leis. E por essa dificuldade de validação das leis é que se explica o distanciamento e a perda de identidade social. Se nós sofremos um paradoxo jurídico através da validação das leis que estão entre um embate de suporte fático da lei, de realidade social, de validação jurídica, se a lei aqui, ela cria direitos, e ela cria direitos para fins particulares, e nós temos um pluralismo, como fazer uma validação perante um sistema constitucional? Talvez isso explique as angústias da sociedade brasileira odiernamente, de todos esses problemas que nós estamos enfrentando, dessas particularidades. E aí, para finalizar, eu fiz aqui uma tabela para localizar melhor os colegas. O que está na tabela foi o que foi dito. Aqui só para vocês conseguirem enxergar um do lado do outro
pela percepção das mudanças do sentido da lei. E nessas tabelas é que existe a teoria geral da lei, que explica muita coisa no nosso contexto atual. Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar a quem possa interessar essas tabelas para alguém de vocês compartilhar essas inquietudes. E para encaminhando para o terço final da minha exposição, eu agora traço uma análise perante a hermenêutica jurídica, desta perda de identidade social, desse sentido da lei, dessa teoria geral da lei, desse distanciamento que há entre o texto da lei e a realidade social. O texto da lei parece que não chega na realidade social, não resolve a realidade social. Vocês já puderam... Estou compartilhando com vocês essas angústias, algumas provocações que é perceptível. Se o sentido atual da lei, perante a doutrina do senhor professor Castanheira Neves, está com fins particulares, a realidade social nós não vamos atingir, nós vamos atingir a realidade particular. Se nós temos, no sentido atual da lei, uma racionalidade política e a validade jurídica em aberto, porque nós não conseguimos fechar o sistema, se nós temos a racionalidade política, nós temos a política acima do direito, onde inverteu-se as razões. No contexto iluminista, nós tínhamos o direito acima da política. E agora nós temos a política acima do direito. Pela teoria geral da lei. Porque a racionalidade política é quem determina a finalização, a finalidade da lei, que é particular, político-partidário. Eu trago aqui para vocês essa tabela. Eu vou começar a apresentar para vocês esta tabela. Esta tabela é uma tabela com conteúdo, com elementos da hermenêutica, fundadas aqui uma filosofia hermenêutica gadameriniana. Então, nós temos aqui no topo da tabela a metafísica clássica, metafísica moderna e o pós-metafísico. A metafísica clássica, nós tínhamos o sentido atribuído às compreensões. O sentido atribuído às compreensões estavam nas coisas. Na metafísica moderna, onde nós já temos o modernismo, o sentido atribuído às compreensões estava no pensamento pensante, no eu pensante moderno. E no pós-metafísico, filosofia hermenêutica, o sentido atribuído às coisas, da compreensão, está na linguagem. Se nós voltarmos aqui para a segunda, terceira linha, produto, nós vamos ver que, na metafísica clássica, o produto é o positivismo objetificador das coisas. O que traduz e pode traduzir algumas escolas de interpretação aqui. O positivismo objetificador, do dualismo sujeito-objeto, dos silogismos jurídicos, com base
na legalidade. Caminhando aqui para a metafísica moderna, onde o sentido da compreensão está no pensamento pensante, no eu pensante, a metafísica moderna produziu o sujeito solipsista, que é o sujeito individualista, do eu pensante, atribuído em um dualismo sujeito-sujeito. Esse eu pensante, esse sujeito solipsista, o sujeito individualista da modernidade, ele está também contextualizado na ciência jurídica. Por quê? Porque os julgadores, os advogados, os promotores, os atores jurídicos, eles têm uma personalidade e eles têm uma forma de atribuir sentido às coisas, atribuir sentido à lei. Aqui, no pós-metafísico, desta filosofia hermenêutica, nós temos, vejam, a compreensão. Aqui são, resumindo para vocês, perfis compreensivos. Metafísico moderno, o metafísico clássico, o metafísico moderno e o pós-metafísico. Se, pelo perfil da metafísica clássica, nós temos o positivismo, pela metafísica moderna, nós temos o sujeito solipsista. E, pela filosofia hermenêutica, o ser no mundo, Dasein. Colegas, aqui eu traço algumas exemplificações para ficar um pouco mais claro para vocês. Para ficar um pouco mais claro para vocês. Eu não quero dizer aqui na metafísica clássica que seguir a lei é errado. Não, não é isso. O direito positivo, ele deve ser compreendido da forma que ele não é problema. O problema é justamente o positivismo. Fechar a compreensão nesse objetivismo, onde os sentidos estão nas coisas. Aqui, no perfil da metafísica moderna, do pensamento pensante, é justamente aquele modelo, aquele exemplo do julgador que diz assim: eu penso que a compreensão, o direito é isso, isso e isso. Ou seja, para uma filosofia hermenêutica, esta compreensão, essa atribuição de sentido não é tão contextualizada. Isso por quê? Porque se o julgador está julgando, o julgador deve julgar de acordo com a Constituição e não de acordo com o que ele pensa. Então, a atribuição, vejam, atribuição, o julgador, o jurista, o intérprete, ao atribuir sentido à lei, se ele assim o faz perante a metafísica moderna, ele estará fazendo atribuição de sentido à lei da forma que ele pensar. Não, nós temos os critérios definidos na Constituição. Muitas vezes o que ele pensa é diferente do que está previsto na Constituição. E o julgador deve seguir o que ele pensa ou os preceitos constitucionais. Os preceitos constitucionais. É claro que essa discussão aqui levaria a pontos mais profundos um pouco. Mas o que eu quero traçar para vocês e deixar um pouco mais claro
é que nesta ligação que eu estou fazendo entre a teoria geral da lei e a hermenêutica jurídica, eu quero dizer o seguinte para vocês. Deixa eu até tirar dessa tela aqui e deixar nessa esfera. Eu quero desenvolver o seguinte raciocínio com vocês. Se nós tivermos uma lei que foi criada e que nem sempre a lei criava direitos, a lei nasceu declarando direitos e não criando-os. O direito encontrava os direitos e declarava-os. Depois nós passamos à criação das leis. Mas as criações das leis perante um regime legalista. Não tinha margens à interpretação. E depois o sentido atual da lei passou para a lei cria direitos, mas a lei deixa de ser abstrata e geral para ser individual e particular. Porque ela tem fins particulares. E vejamos, vamos traçar uma hipótese. Se o sentido atual da lei, dentro da teoria geral das leis, se o sentido da lei é particular, e nós temos uma ciência jurídica encampada pela filosofia moderna, onde o eu pensante atribui a atribuição de sentido do intérprete à lei, vejamos onde vamos parar. A lei atribui sentidos particulares. O julgador age de acordo com o que ele acha. Ninguém se entende. E a segurança jurídica não existe. E sistema constitucional que fecha, nenhum. É cada um para um lado. Dentro dessa pluralidade que nós vivemos, é essa inconstância geral. É o que nós estamos vivendo hoje, colegas, pela minha modesta percepção. Pela minha modesta percepção, é claro que não devo generalizar aqui, não devo traçar alguns pontos além dos meus limites. Temos outros contextos, temos outras contexturas, temos outras hipóteses, claro que sim. Eu só estou tentando explicar por fins teóricos o que já está escrito e o que está acontecendo na realidade social brasileira hoje. Essa é a minha inquietude que eu trago para vocês. E devo partir para a minha finalização, para não me estender muito, já me estendi aqui bastante. E lhes digo que se eu tenho de correr na superfície da esfera, eu não encontrarei jamais o universal, o geral. Eu farei um sincretismo. Mas, se eu me aprofundo em minha tradição, eu atalho a distância em relação aos outros na dimensão da profundidade. Na superfície, a distância é imensa. Mas, se eu me aprofundo e me aproximo na condição de que o outro percorra o caminho mesmo. Esta é a metáfora da esfera do filósofo francês Paul Ricoeur. E a minha grata satisfação, agradecendo a atenção de todos e desejando um profícuo congresso a todos. Muito obrigado.
Professor Maurício, muito obrigado mesmo por essa brilhante, mas brilhante mesmo palestra, pela instigação do tema. É algo fundamental termos aqui nas faculdades de Direito debates como esse, é importantíssimo, tá? E realmente agora a minha tarefa aqui não é de debatedor, mas mais de inquietador, de trazer algumas questões, de proporcionar algum debate exatamente, então, acerca deste tema, que é um tema importante. E talvez exatamente aqui impactar o quanto é exatamente necessário esse tipo de debate por uma questão que já vou abrir. Foi maravilhoso esse passeio pelo clássico, pelo pré-moderno, pelo moderno e o período atual. Isso realmente foi fantástico. Quando o senhor coloca exatamente aqui a questão do pré-moderno, vem em mente as lições do direito romano e o papel da lex romana dentro desse sentido, trazendo exatamente aqui a necessidade de uma busca por um padrão de virtude e nesse sentido, então, esse padrão de virtude, ele precisa de um magistrado que saiba exatamente, através da sua prudência, interpretar aquilo que a sociedade quer, e por isso que lá havia essa conexão muito arraigada. Então, isso o senhor colocou muito bem, né? E ressalta essa importância aqui do papel da razão e da natureza como uma ordem cósmica legitimadora dessa validade, como o senhor bem colocou aqui, caracterizando esse momento. Depois, quando o senhor trata dos modernos, realmente, aqui a gente vê a consolidação do Estado e, a partir dali, exatamente essa validação trazida a partir de um padrão de normatividade. E, nesse sentido, cabe exatamente frisar essa necessidade de um critério objetivo de verificar sempre essa validação e o papel do Poder Judiciário como exatamente o órgão que fará esse papel instrumental de buscar essa validade. Então, aqui nós vemos toda a contribuição do positivismo jurídico nesse sentido, então, por reduzir a interpretação e buscar sempre mais aqui esse critério de objetividade. E aí é que vem a genialidade das suas palavras, aí que vem o brilhantismo da sua colocação. Nesse período atual, onde nós temos aqui, então, fins particulares, um sistema que traz uma validação aberta, qual se torna, então, o papel do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais constitucionais? Porque antes eles tinham essa legitimidade e uma certa objetividade, porque a validade da lei ela era trazida a partir do sistema normativo, quando nós temos uma Constituição que estabelece esses critérios. Mas hoje a gente acaba não entendendo, muitas vezes, a atuação do Supremo ou dos tribunais constitucionais que vão se deparar exatamente com essa dificuldade. Mas como exatamente eu vou definir o caso concreto como sendo algo importante para a sociedade? E aqui eu lembro de questões bem peculiares nossas, ou seja, próprios tributos que às vezes são questionados porque são estritamente vinculados a determinadas empresas ou instituições e que a partir daí se questiona qual é a finalidade de determinada imunidade, de determinada isenção por conta disso. E para entender exatamente esse papel do Supremo, nós temos que voltar atrás, ou seja, pensar qual é a concepção de sociedade, concepção de vida, qual é a concepção do olhar desses juízes que vão compor, então, essas Supremas Cortes. E por isso essa questão da metafísica que o senhor coloca é fundamental, porque a partir dali nós também vamos entender qual é exatamente a consequência do julgamento desses juízes, né? E nisso, então, eu já lhe pergunto, na opinião do senhor, qual é o papel do Supremo hoje? Qual é o papel dos tribunais constitucionais, então, nessa nova visão da lei?
que o senhor acha sobre isso? O que o senhor poderia explorar nesse sentido? Olha, muitas vezes, aqui eu me espelho talvez nos professores catedráticos da escola de Alicante, onde eles se reuniam para estudar e refletir sobre os clássicos jurídicos. Eu até referi em um estudo que eu fiz lá em Coimbra a percepção de que muitas vezes o progresso é olhar para trás. Eu acho que se nós temos um parlamento atribuindo este sentido de lei de racionalidade política e com fins particulares, abre um caso difícil para o Supremo Tribunal Federal trabalhar com a validação dessas leis. Porque, teoricamente, a lei abstrata e geral. E nós temos, muitas vezes, a percepção teórica do abstrato e geral e a praxe particular e política. Creio que este caso difícil, muito difícil, porque nós temos que atribuir correções ao sistema. E talvez é por isso que os aspectos políticos, de quando em vez, soam mais forte que os jurídicos. Por esse nascedouro da lei de racionalidade política. Creio que a vertente seria justamente a filosofia hermenêutica, para atribuir essa percepção de contexto de realidade social aos preceitos normativos, no sentido de fundir horizontes. Gadamer falava que o intérprete jurídico há de se construir pontes compreensivas. E a compreensão pela validade das leis tem que se levar em relação a algumas coisas, e dentre elas os aspectos normativos, dentro desta compreensão dos indeterminados, dos termos indeterminados trazidos pela normatividade. Realmente o caso é difícil, porque nasce com fins particulares. Como transformar em fins sociais, em fins gerais, no universal, nesse contexto. Então, nesta outra proposição, eu fiz justamente esse resgate do ético jurídico, dos princípios normativos, né? E talvez não é por raridade que as grandes discussões do Supremo Tribunal têm reflexamente trazido princípios. Entretanto, o princípio compreendido como por uma base da filosofia hermenêutica. Porque também o princípio é indeterminado. Se eu compreender o princípio como o que eu acho que é o princípio, eu vou atribuir uma particularidade, uma subjetividade enorme a um princípio. E o princípio deixa de trazer coerência jurídica para trazer coerência à minha fala, num subjetivismo enorme.
Então, o equilíbrio das coisas é que funda a ponte gadameriana para compreender que é uma arte. E não é nada fácil. A validação dessas leis no sistema atual. Não é nada fácil, realmente o caso é muito difícil. Mas eu creio que o privilégio desta matriz teórica da filosofia hermenêutica há de fundar essas pontes compreensivas, né, que tem entre elas o texto normativo e a realidade social do caso fático. Em linhas gerais, creio que as discussões elas têm se voltado a esse patamar. Entretanto, muitas vezes, a gente não consegue compreender algumas coisas que acontecem. É justamente onde entra o plural, a racionalização política e os fins particulares, ou político partidário, ou incrementativo, etc, etc. Então, realmente, essas angústias que eu estou compartilhando com vocês, acaba nesse ponto onde nós temos que realmente refletir muito sobre justamente este X que nós chegamos. Que isso não é pensar em uma pesquisa, em duas pesquisas, que vai se trazer algo pronto e acabado que vai solucionar tudo. É realmente profundo o problema. Não sei se há mais alguma pergunta dos meus caros aí que estão conectados. Professor Guilherme, não sei se tem mais alguma colocação. Eu não recebi nenhuma pergunta direto aqui pelo nosso WhatsApp, nem pelo chat, mas estamos à disposição. Alguém que queira formular uma pergunta. A professora Roberta tinha manifestado interesse em formular uma pergunta. Está conosco, professora Roberta, vamos ver. É interessante porque todo esse debate realmente nos remete àquele olhar antigo do casuísmo espanhol, do casuísmo português, que voltamos aos antigos princípios, né? Isso é bem interessante, isso é bem interessante. O que é instigante, né? Muitas vezes, lá em Alicante acontecia, os professores catedráticos se reuniam para discutir os clássicos, as obras clássicas. Uhum. E eu pensava, bom, mas tanta obra está surgindo. Não, eles retornavam os clássicos como algo de progressão. Né? Uhum. Nós estamos, neste momento, entre mais de 150 participantes, somando o aplicativo do Zoom com o YouTube. E também gostaria de comunicar que nós já esgotamos, né, os trabalhos selecionados para apresentação na tarde do dia de amanhã. Né, espaço que é aberto para os nossos discentes e docentes também, os professores, colegas da casa, os nossos alunos, egressos, etc. E a professora Roberta já está conosco. Professora Roberta, bem-vinda. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim, ouvimos bem. Então, muito bem. A minha tela pode dar um pouquinho de delay, então vocês não estranhem, né? A minha internet está um pouquinho fraca, então vou procurar ser breve para não cair a minha internet. São essas intercorrências, né, desses novos tempos de remoto, né? Então, gostaria, sim, de parabenizar o professor Maurício por sua exposição e dizer, professor, que é muito importante, principalmente para os nossos alunos, como o professor Marcos Dusso disse, abordar esses aspectos fundamentais da própria ciência do direito, a função da lei, né, a aplicabilidade da lei, como a lei vista e interpretada pelos tribunais,
porque muitas vezes nós nos apegamos aos tecnicismos, e muitas vezes o próprio aluno, nosso próprio aluno, muitas vezes, talvez porque fique preso na técnica, esquece os fundamentos, mas os fundamentos é que vão nos dar uma base para uma boa aplicação de técnica. Então, é muito importante os conceitos que o senhor trouxe para os nossos alunos aqui. Nós tivemos um grande presente com a sua exposição, mas eu ouso dizer que os nossos alunos, né, ganharam, inclusive, motivação para estudar todos os assuntos que o senhor trouxe aqui, né? Então, quem sabe a gente não pode encontrar aí, né, professor Marcos Dus, uma vocação mais teórica, né? Uma vocação que se preocupe em estudar, né, teorias da hermenêutica, de estudar a introdução à ciência do direito, sistemas jurídicos, não é? Isso seria, assim, muito bom. Então, eu tenho duas perguntas muito objetivas. A primeira pergunta, na verdade, quem deveria estar fazendo aqui é a professora Débora Grivot, que é a nossa autoridade em direito romano, né? No entanto, eu acabei fazendo a pergunta porque eu e a professora Débora, de uma forma assim comum, coincidente, nós estamos acompanhando um verdadeiro grupo de estudos às quintas de manhã, promovido pela Universidade Federal aqui, que é um grupo, cada quinta-feira de manhã, é um ciclo de palestras em que é abordado o direito romano, né? E que atualidade e função poderia ter o direito romano, né? No nosso próprio direito na atualidade. Então, como eu, professora Débora, então, pelo visto, estamos muito imbuídas desse ambiente. Então, a primeira pergunta é no seguinte sentido, principalmente quando foi exposto ali no primeiro slide o sentido pré-moderno, né? Inclusive o sentido pré-moderno da função da lei, século V ao século XIV, se não me engano, era o período colocado ali. Onde entra o direito romano ali? Né? O sentido da lei romana, o sentido da lex romana, da auctoritas, da lex romana, e que função que a lex romana tinha para os romanos, que a gente até poderia trazer para hoje, né? No sentido até de possibilidades de aplicação interpretativa, também nesse sentido, né? Que função que teria, historicamente, naquele período pré-moderno ali, né? Onde que poderia ter, não propriamente também o direito romano, mas também os romanistas ou comentaristas do direito romano, ou até o próprio direito da pandectas, onde que entraria, né, naquele período pré-moderno. E a segunda pergunta se refere, assim, à expressão identidade social. Não sei se o senhor poderia, assim, nos brindar um pouco mais sobre essa expressão, porque é uma expressão muito utilizada na sociologia jurídica para designar a identidade do cidadão em reconhecimento aos demais cidadãos, né? O autor que trabalha muito identidade social é o Axel Honneth, né, em Teoria do Reconhecimento, em que ele coloca que para que eu possa reconhecer o outro e formar uma comunidade social, eu preciso criar essa identidade, tanto social quanto uma identidade com o outro, né? Então, como que eu posso transportar esse conceito de identidade social para a lei, que é uma norma jurídica abstrata, né? Uma norma jurídica abstrata que pode trazer algo de político, sim, porque é concebida dentro de um ambiente político, que é, no nosso caso, representativo o Congresso Nacional, mas como transportar esse conceito de identidade social para uma norma jurídica, que, na verdade, não deixa de ser uma ficção, né? Uma norma não deixa de ser uma ficção jurídica, mas a identidade social não é uma ficção jurídica, né? A identidade social é uma realidade que acontece principalmente no reconhecimento mútuo social, né? Então, seria apenas essas duas perguntas, assim, para que a gente possa ter o professor Maurício mais tempo aqui conosco, porque senão aparecem as perguntas, nossos alunos ficam acanhados, o professor Maurício vai embora. Então, queremos o professor Maurício mais um tempo aqui conosco, tá? Então, muito obrigada, professor Guilherme e professor Marcos Dúcio. Tá certo, obrigado, professor. Estão entrando mais perguntas. Estão entrando mais perguntas. Não sei se eu respondo agora. Pode responder essa, professor Maurício. Em seguida, eu encaminho os demais.
Obrigado, professora Roberta, pela exposição e pelas perguntas. Esse recorte em 3 períodos, né, da função, que na verdade é uma teoria geral da lei, que o senhor professor Castanheira Neves fez, ele fez um recorte em 3 períodos. Logicamente que em cada período tem muitos outros subdivisões de períodos e contextos de realidades diferentes. Mas ele fez um recorte em 3 períodos, deixando, talvez, por exemplo, as escolas interpretativas não entrou ali, algumas progressões de século, talvez poderiam ter alguma especificação maior, mas os recortes dos períodos foram em pré-moderno, moderno iluminista e atual, justamente para trazer um contexto geral, por isso teoria geral, e não um contexto pormenorizado, no caso da lei e do contexto romano. Então, a intenção foi trazer a concepção geral desses períodos, para trazer um quadro comparativo, para conseguirmos interpretar o que acontece com a nossa realidade jurídica hoje. Então, portanto, os pormenores em cada período foi justamente cortado de foco em nome de uma teoria geral da lei. Então, por isso, o contexto romano não ficou exatamente caracterizado no período romano. Sobre a segunda pergunta da identidade social, e aqui já é resposta minha no caso, não? Eu acho que a identidade social passa, e tenho essa percepção nítida a respeito do contexto ético-jurídico fundamentado em Kant. Nesse momento, nós conseguimos transportar, fazer essa ponte que a professora Débora falou. Nós conseguimos por Kant, através do imperativo categórico kantiano. Tá? E fazendo justamente essa sobreposição Kant-Gadamer, porque se em Kant não há hermenêutica, em Gadamer não há ética. Então, nós devemos fazer essa transposição. No momento em que a minha realidade social ela passa pelo critério de universalização dentro do imperativo categórico kantiano, eu consigo estabelecer uma universalização de racionalidade. E aí o transporte, a ponte está aí. Então, se a norma da minha ação alcançar o imperativo categórico pela universalização, essa minha norma de ação está habilitado perante a ética kantiana, estabelecendo aspectos universais gerais. No momento em que a minha norma de ação passa, então, a ser autolegisladora, mas autolegisladora dentro de uma autonomia fundada no imperativo categórico kantiano. Eu acho que aí estabelece a ponte. Quando a norma da minha ação poderá se transformar universal, identidade social, ou não. No momento em que ela não alcançar o imperativo categórico e ser caracterizado como imperativo hipotético, ela não alcança a universalização e não se faz a ponte com a identidade social. Professor Obrigada, Maurício. professor. Obrigada, professor Guilherme. Obrigado, Roberta. Professor Maurício, entraram mais 2 perguntas aqui, através do nosso chat aqui. A primeira não está identificada, mas diz o seguinte: Paul Ricoll trabalha a importância do reconhecimento. Em uma sociedade polarizada, plural e multicultural, a perspectiva do reconhecimento não seria uma via importante para a constituição da identidade social? Claro que sim, de pleno acordo. Porque a identidade social não pode ser descontextualizada. No momento que a identidade social for descontextualizada do habitat do direito, que é a sociedade, o direito é aplicado fora do seu habitat. Ou seja, a sociedade cria o Estado para estabelecer normas que não favorecem a sociedade, porque o direito é aplicado fora dela, portanto, fora do seu habitat. De pleno acordo.
Não sei quem fez a pergunta aí, muito boa observação, de pleno acordo. Segunda pergunta, do nosso aluno Alexandre Schunk. A vontade particular do legislador com finalidades políticas na geração das leis favorece o ativismo judicial? Pois. A minha exposição justamente explica muitas coisas. Eu disse, eu deixei aberto. Explica muitas coisas que estamos vivendo hoje. A questão da validação das leis. Como fechar o sistema constitucional? Aí surgem muitas coisas, dentre elas o ativismo judicial. Da filosofia, eu penso que, né, e a lei com racionalidade política de fins particulares, e eu penso que ativismo judicial. Explica muitas coisas por aí. Captaram muito bem eu não sei quem é que está fazendo as perguntas aí, captaram muito bem a percepção. São nossos alunos que estão na assistência aí. Temos mais perguntas? A minha aqui não chegou mais nenhuma. Acredito que seriam essas as perguntas. Aqui no chat do YouTube também não temos perguntas. Então, eu devolvo a palavra para o professor Dulce ou professor Maurício para uma palavra final e para encerrarmos, então, essa etapa do nosso congresso. E, de antemão, gostaria de convidar todos, né? Amanhã pela manhã, a professora Roberta estará ladeando a nossa palestrante direto de Portugal, Rosana Martinho da Cruz Costa Serra Cruz. Não, perdão, Rosana Martinho da Costa Serra Cruz, que vai falar sobre contratos maritais no direito português, o pacto de convivência na união de fato e pacto antinupcial no casamento. A professora Roberta será a mediadora. Começaremos pontualmente às 9 horas da manhã. Então, desde logo, quero deixar o meu convite a todos vocês para que estejam conosco de novo amanhã pela manhã. Pela tarde, teremos a apresentação de trabalhos a partir das 14 horas e 30 minutos, né? E pela noite, seguimos com a programação do nosso congresso. Agradecendo a presença de todos, devolvo a palavra para o professor Marcos Dulce e ao professor Maurício Zanotelli para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje. Muito obrigado. Então, primeiro gostaria de agradecer o convite do professor Guilherme por estar aqui nessa nossa mesa virtual, aos demais professores, alunos, agradeço muito exatamente essa participação, são quase 150 pessoas aqui conectadas, então isso é algo fantástico, algo maravilhoso, né? Estarmos debatendo aqui. Professor Maurício, parabéns pela sua palestra, genial, como eu falei antes, é algo que instiga muito e espero realmente nos encontrarmos aí na faculdade para que esse debate continue, para que a gente possa, então, dar sequência a esses nossos diálogos aí de teoria geral do direito, que são fantásticos, são fantásticos. Então, parabéns, parabéns. Então, muito obrigado, professor Maurício, professor Marcos Dulce, professora Roberta, professor Nosvitz, queridos alunos, egressos, etc. Agradeço a presença de todos e convido para amanhã estarem conosco novamente às 9 horas da manhã. Muito obrigado, até breve. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí.